Pessoal, respondendo a um seguidor aí que me pediu para que eu falasse sobre o pão de forma integral e o pão de forma tradicional. Eu inclusive arrumei aqui um pacote desse pão de forma integral e esse tradicional, beleza? Para ver qual que é a diferença, o que tem nos dois, beleza? Se nós fôssemos olhar aqui em termos de quilocaloria e macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras, percebam que não há muita diferença assim entre os dois pães. Porque olha aqui, 118, vamos olhar para 50 gramas, 118 quilocal, 19 de carboidrato, 6,5 proteína e 1,5 para gordura. Olha aqui, 26, 4,5 e 0,9. Então, em termos de quilocaloria e macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, não há muita diferença, sim, uma diferença significativa entre esses dois pães, tá ok? Agora, se a gente for olhar em termos de fibra alimentar, a fibra alimentar do integral está com 3,4 gramas, a fibra alimentar do tradicional está com 1 grama. A fibra alimentar, ela é a parede do vegetal, lá quando você vai retirar a farinha de trigo, lá no trigo, né? A fibra, ela é um carboidrato complexo que não passa pelo processo de digestão. As enzimas do intestino não digerem ela e ela não é absorvida pelo intestino, entendeu? Então não tem esse aporte calórico aí para o organismo em termos de fibra alimentar. Então a fibra alimentar é uma coisa boa, por isso que esse é um dos motivos que faz com que o pão integral seja mais saudável. Agora, em termos de ingredientes, existe uma resolução da Anvisa, acho que de 2002, que fala que os ingredientes devem ser postos em ordem decrescente de quantidade, ou seja, o primeiro ingrediente é o que mais tem. E no caso dos pães aqui, a farinha de trigo, ela deve vir enriquecida com ferro e ácido fólico. O que acontece isso? Ferro e ácido fólico é que a empresa faz esse enriquecimento para termos de feto, para desenvolvimento de bebês e para prevenção e controle de anemia. Beleza? Então, essas duas, geralmente a farinha de trigo, a branca já é enriquecida com ferro e ácido fólico. E o outro pão, ela tem como primeiro ingrediente a farinha de trigo integral. Agora, em termos de saudabilidade, para quem busca uma alimentação mais saudável, o ideal é o pão integral, porque o pão integral ele já tem o carboidrato complexo com aporte de fibras e micronutrientes. Micronutrientes como potássio, pode vir com potássio, pode vir com magnésio, com fósforo. Então as calorias dele não são calorias vazias, assim como do pão integral, do pão tradicional. Ele tem maior aporte de nutriente. Outra coisa a se falar é que quando você consome pão integral, ele libera a glicose no sangue de forma mais lenta que o pão tradicional. Esse liberar a glicose de forma mais lenta é chamado de índice glicêmico baixo. Então ele libera a glicose de forma mais lenta quando você come pão integral.